Capítulo 37. Atos proféticos em Jerusalém e outros lugares de Israel. Preparação para o arrebatamento da igreja. A partir do capítulo 37 ao capítulo 44, eu descrevi neste livro vários atos proféticos realizados tanto em Jerusalém quanto em algumas regiões de Israel. Você poderá ler detalhes destas visões obtidas e dos atos proféticos realizados através da leitura online deste livro no site www.noivadejesus.com.br. Estivemos orando em vários lugares, como por exemplo no Mar Morto, Muro das Lamentações, em Nazaré, no Mar da Galileia, no Monte Carmelo, no Cenáculo, em Cafarnaum, no Jardim do Túmulo, na cidade de Davi, entre outros lugares. Farei menção apenas de algumas revelações e manifestações da glória de Deus em alguns lugares em que estivemos. No Cenáculo, Mateus 26, 17 a 29. Nota: o cenáculo é o termo usado para o sítio ou local onde ocorreu a última ceia e onde atualmente está um grande templo. A palavra é um derivado da palavra latina cena, que significa jantar. Reside no andar superior de um edifício no Monte Sião, em Jerusalém. O edifício está agora na Igreja da Dormição, atrás da Casa Franciscana. O atual quarto tem um estilo gótico particular do século XIV. E, segundo o arqueólogo Bargil, no decurso dos séculos, diversos edifícios foram construídos sobre o cenáculo. O edifício original foi uma sinagoga provavelmente utilizada por judeus e cristãos. O edifício foi poupado durante a destruição de Jerusalém sob Tito, 70 anos depois de Cristo, e 3 paredes originais ainda existem, o norte, leste e o sul. A fonte pt.wikipedia.org/wiki/cenáculo. Antes de chegarmos ao cenáculo e visitarmos a porta de Sião, eu tive uma visão aberta. Presenciei o cumprimentar dos 3 príncipes de Deus, que desde o avião já nos acompanhava, com os 3 anjos guardiões locais. Após ser lançado um sinal no reino do Espírito por meio de uma das irmãs utilizando-se de uma arma espiritual, a flecha de fogo, eu vi descer dos céus um exército de anjos flecheiros. Também chegaram àquela dimensão espiritual diversos anjos com bandeiras em chamas designados a diversas nações da terra por ordem do que estava sentado no trono celeste. E guiados pelo Espírito Santo, oramos pedindo a Deus em nome de Jesus que fosse instalada a torre do Espírito de avivamento às nações. Ao sentirmos a presença esplêndida de Deus, começamos a cantar e a orar. O Espírito Santo havia nos revelado que faria algo diferente naquele lugar enquanto ali estivéssemos. Até então, as pessoas ouviam os seus guias turísticos e dedicavam-se a registrar tudo, fotos e filmagens. Quando começamos a cantar, houve um mover do Espírito Santo e as pessoas pararam o que estavam fazendo naquele salão do cenáculo e a maioria que ali estava se ajoelhou. Outros se jogaram ao chão, adorando o Senhor conosco. Foi tremendo. Aleluia. Na cidade de Davi. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Salmos 84, 1. Num sábado especial em Jerusalém, tivemos o privilégio e a alegria de colocar os nossos pés sobre as ruínas dos achados da cidade de Davi. Uma alegria sensacional, num ar angelical, tomou o nosso ser de maneira que começamos a dançar e a exaltar o nome do Senhor. Uma das irmãs, uma pastora,
teve um arrebatamento de espírito e foi levada até a dimensão da adoração do céu. Juntamente com o rei Davi e corais angelicais, ela recebeu um louvor na língua hebraica, cantou e dançou na presença do Senhor. Ela descreveu como viu as lindas vestes de Davi naquela dimensão em arrebatamento, que eram brancas e compridas, com quadriculados adornados de fios de ouro em volta. Os anjos cantavam, dançavam e tocavam instrumentos célicos. A exuberante harpa de Davi era tocada, juntamente com outras harpas menores, enquanto um coral de anjos cantava em hebraico celestial: Hosana ao filho de Davi. Enquanto dançávamos, o Espírito Santo disse-me: muitos vêm aqui, porém não atentam para o mover da adoração dos meus anjos neste lugar. Foi magnífico vivenciar aquela adoração angelical, anjos dançando em círculo com seus passos, ritmos e manejos, com roupagens em tons beges, calças largas e botas largas. Eles dançavam, manuseando suas armas em júbilo. E um dos exércitos valentes de Davi, com seus escudos de estrelas decoradas em alto relevo, também estava presente. O leão da tribo de Judá estava conosco. Com seus olhos fixados em meus olhos, atentamente estremeci. Fiquei repleta de alegria quando o mesmo aproximou-se de mim. Ele trouxe consigo 3 cordões, contendo placas em ouro com desenhos de chamas de fogo em alto relevo, na cor vermelha, verde e nas cores do arco celeste. Os cordões eram para 3 irmãs. Estávamos em 4. Além de cantarmos e dançarmos, vários textos da Bíblia foi lido espontaneamente, como Salmos 18, Salmo 122, Salmo 84, Salmo 121. E, juntamente com os anjos do Senhor, mediante o comando de Deus a nós, instalamos ali a torre da adoração e da alegria, profetizando que muitos fiéis a Deus que comparecerem naquele local perceberá o mover da adoração angelical e receberão revelações de louvores a Deus. Também pedimos ao Senhor que fosse instalada ali a torre da restauração da adoração, pois o Senhor está restaurando o tabernáculo de Davi. Após sairmos, fizemos uma longa caminhada profética ao redor da parte do muro da cidade antiga de Jerusalém e passamos, pois, por vários portais. Capítulo 40. Somos portais de Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo 24, 9. Eu recebi uma arma espiritual muito interessante ali em Israel. Ela continha vários foguetes portáteis para demarcar territórios para o reino de Deus. E todos os dias nós ceávamos. E ali no Spa Hotel, no Mar Morto, durante a ceia, eu presenciei 4 anjos cavaleiros com 4 bandeiras enormes e entre eles um general dos céus de fardagem vermelha bordada em fios de ouro. Era o mesmo que estava dentro do aeroporto de Israel quando chegamos. Também revelou-nos o Senhor que ao chegarmos no monte, ele nos apresentaria um grande sinal e se manifestaria surpreendentemente a uma das irmãs. A mesma havia pedido ao Espírito Santo que lhe permitisse ver a nova Jerusalém celestial em arrebatamento de espírito. Também solicitou um sinal de Deus. Queria ver o arco celeste, o arco da aliança com 7 cores no dia seguinte. E, embora não estivesse chovendo quando pediu, como confirmação de Deus, ela queria ver, porque assim entenderia que estava se cumprindo todos os comandos de Deus estipulados para conosco, para aquela ocasião.
Outra revelação permitiu-nos o Senhor enquanto orávamos. Eu via que nós três estávamos num lugar mais elevado de um vale e dali subíamos uma escada que dava até os céus. Descreverei a respeito mais à frente. E nas areias do Mar Morto nós oramos e profetizamos vida e ressurreição em Jesus. Após anoitecer já no hotel, eu sonhei com uma torre que foi instalada nas areias do Mar Morto. Era toda redonda como que de vidro. Além das nuvens era a sua extensão, da terra até os céus, e se aprofundava terra adentro, até as profundezas do mar. E então havia uma enorme rede colocada pelos anjos de Deus. Os céus relampeavam e trovejavam, e uma guerra travada nos ares acontecia. E assim eu vi naquele sonho que no reino do Espírito ocorreria uma mudança, e parte do Mar Morto tornava-se vida. Muitos peixes saudáveis pulavam. Ao acordar, alegrei-me com mais uma confirmação de Deus Pai. E este sonho, ele se discerne espiritualmente. Muitas vidas se renderão aos pés da cruz de Cristo nesta região do Mar Morto. Aleluia! Porque Jesus, o Cristo, é ressurreição e vida. Vale do Megido. Deus é fiel e a sua aliança é perpétua. No dia seguinte, fomos surpreendidas pelo guia turístico quando falou-nos que havia mudado o roteiro da viagem e que naquele dia iríamos para o Vale do Megido e o Monte Carmelo. Nota: Megido é uma colina em Israel perto do moderno povoamento de Megido, conhecida por razões teológicas, históricas e geográficas. Nos tempos antigos, Megido era uma importante cidade-estado e, de acordo com algumas interpretações da Bíblia cristã, este lugar será onde ocorrerá o Armagedon, ou a batalha final entre as forças da luz lideradas por Jesus Cristo e as forças das trevas lideradas por Satanás, ou o Anticristo, depois do fim dos dias. Fonte: pt.wiki.org/wiki/Megido Israel. O Armagedon é identificado na Bíblia como a batalha final de Deus contra a sociedade humana iníqua, em que numerosos exércitos de todas as nações da terra encontrar-se-ão numa condição ou situação em oposição a Jeová e seu reino por Jesus Cristo no simbólico Monte Megido. E segundo Jeremias 46:10, esta guerra será perto do rio Eufrates, a região do Vale do Megido, também chamada nas escrituras hebraicas de Vale da Decisão, segundo Joel 3:14, ou Vale de Jeosafá, Joel 3:2. Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Armagedon. O Monte Carmelo é uma montanha na costa de Israel com vista para o mar Mediterrâneo. O seu nome significa jardim ou campo fértil. A grande cidade israelita de Haifa localiza-se parcialmente sobre o Monte Carmelo, além de algumas outras cidades menores. Este se trata do local onde se deu o duelo espiritual entre o profeta Elias e os profetas de Baal. 1 Reis 18, 22-46. E foi no Monte Carmelo que Elias provou aos homens que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e não Baal. Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Monte Carmelo, Israel. A caminho para o Vale do Megido. A caminho para o Vale do Megido, uma neblina começou lentamente, e de longe avistávamos o arco celeste. Gênesis 8:16. Uma alegria inexplicável envolveu-nos. Lembrávamos do sinal solicitado na noite anterior, mas algo ainda estava por vir.
Ao chegarmos no local, no Vale do Megido, junto às ruínas da cidade antiga, notamos que ali havia ruínas de uma escadaria e também logo adiante havia uma escada de madeira. Lembrei-me então da visão profética que tive na noite anterior, ainda no hotel, como já mencionei. Então subimos aquela escada e, voltada para o Vale do Megido, oramos. E antes mesmo de realizarmos os atos proféticos ali, a irmã na qual o Senhor dissera na noite anterior que lhe concederia uma experiência sobrenatural, enquanto orava pedindo para ver a Nova Jerusalém Celestial, a mesma, emocionada, disse: "Eu estou vendo. Eu subi uma escada celeste e veio até a mim um príncipe de coroa e outros 2 seres celestes de vestes brancas. E o príncipe está convidando-me a entrar. Estou vendo também um grupo de remidos de branco pela cidade. Estou vendo a cidade. As construções são como que de mármore com frisos de ouro nas janelas e portas." E assim, aquela pastora descreveu detalhes da cidade com suas cúpulas e colunas arredondadas e revestidas em ouro puro, dos lagos, das piscinas e fontes de mármore com bordas de ouro. Ela chorava de alegria, impactada com o que via. E mesmo felizes com o arrebatamento da pastora, não demoramos, pois precisávamos ir para o Monte Carmelo. O interessante é que depois, à noite, em outro hotel em Tiberíades, Mar da Galileia, esta pastora foi conduzida outras vezes à Nova Jerusalém Celestial e descreveu detalhes do interior das mansões celestiais. Foi lindo, muito lindo, ouvir os relatos de arrebatamentos desta pastora. No Monte Carmelo e Monte Tabor, Deus nos deu outro sinal. Nota, o Monte Tabor é uma alta colina da Galileia, na seção leste do Vale Jezreel, 17 km a oeste do Mar da Galileia, com o topo à costa de 575 metros acima do nível do mar. Muitos acreditam que foi no topo deste monte que, segundo os evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, terá ocorrido a transfiguração de Jesus Cristo, sendo por isso considerado como um dos lugares místicos da Terra Santa, ligado ao culto da transfiguração, particularmente reverenciado pelas igrejas orientais, nomeadamente pela Igreja Ortodoxa Grega. É também conhecido como o Monte da Transfiguração. Fonte pt.wikipedia.org/wiki/Monte Tabor. Maravilhadas ficamos ao chegar ao Monte Carmelo e avistar o vale. Perplexas nós ficamos ao perceber que entre o Monte Carmelo, com vista para o Monte Tabor, com maior nitidez, estava o Arco da Aliança com suas 7 cores. Lindo, lindíssimo. O Senhor cumpriu com sua promessa, uma vez que a pastora havia solicitado este sinal na noite anterior. Ficamos emocionadas e certas do sinal da fidelidade de Deus. Deus fez uma aliança com a igreja fiel à noiva na face da terra. Jesus, o noivo amado, virá até as nuvens para buscá-la. Ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua noiva. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Oh, glória! Aleluia! Capítulo 45. Tel Aviv, Israel, o portal central. Nota: Tel Aviv foi fundada em 1909 nos arredores da antiga cidade portuária de Jaffa. A cidade branca de Tel Aviv, que foi considerada um patrimônio mundial pela Unesco em 2003, dispõe da maior concentração do mundo
de edifícios de estilo modernista. Tel Aviv é classificada como uma cidade global beta, além de ser um importante polo econômico e a cidade mais rica de Israel, abrigando a Bolsa de Valores de Tel Aviv e muitos escritórios de empresas e centros de pesquisa e desenvolvimento. É a capital financeira do país e um grande centro de artes cênicas e de negócios. A área urbana de Tel Aviv é a segunda mais rica do Oriente Médio. Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Tel Aviv. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Salmos 61, 11 e 12. Grande temor eu tive naquele lugar. O Espírito Santo nos pediu algo muito forte. Por isso, eu peço-te que pare um pouquinho e ore pedindo a cobertura e proteção do sangue de Jesus sobre a sua vida. Eu sei que para chegar até aqui nesta leitura profética é porque você teve muita fé para crer no sobrenatural de Deus. Mas caso tenha lido ou ouvido apenas por curiosidade, que o Espírito Santo de Deus possa completar a boa obra em sua vida. Pois bem, já nos últimos dias em Israel, retornamos para Tel Aviv, para o mesmo hotel do início. Um local aconchegante e muito bonito. Ficamos desta vez hospedadas no 12º andar e entendemos depois o porquê, dado as manifestações do Espírito Santo. E 12 é um número profético, é o número da igreja. No penúltimo dia em Israel, ao refletir a respeito de todos os atos proféticos realizados em vários lugares do estado, fui acolhida pela voz do Espírito Santo quando me disse assim: aqui em Tel Aviv se instituirá o portal central. Como assim, Senhor? Indaguei. Por que não foi em Jerusalém, na cidade antiga? E novamente ouvi: Tel Aviv é um grande centro mundial. Grandes decisões são tomadas aqui em prol do governo do Anticristo. É necessário que vocês, representando a noiva de Jesus Cristo, neste comando, liberem verbalmente a palavra para a abertura do portal central. Continuou a abrir os meus olhos espirituais. Filha, observe ao redor e veja onde coloquei vocês. Comecei a observar o contexto territorial e espiritual e arquitetônico ao redor daquele hotel e percebi o quanto era profético estar no 12º andar. Meu temor aumentou tremendamente, pois sabia que a guerra no reino do Espírito era mesmo de alto nível. Não podíamos errar e nem ser ingênuas. Precisávamos estar totalmente no centro da vontade de Deus. E mesmo sabendo dos guerreiros intercessores no Brasil que por nós guardavam em vigilância, tendo nos preparado espiritualmente consagração e jejum para essa viagem, decidimos, direcionados pelo Espírito Santo, que após o café da manhã ficaríamos em consagração até as 21 horas da noite, horário elegido pelo Senhor para abrir o portal central e instalar 7 torres. Também, de 3 em 3 horas, ceávamos com o Senhor, totalizando-se em 4 ceias. Ah, como foi impactante os moveres celestiais naquela noite! Ao cearmos, já entregando o propósito de consagração daquele dia, sentimos a presença soberana e respeitável do Senhor dos Exércitos. Tudo de repente clareou intensamente. Uma abertura enorme de luz surgiu nos ares celestes nas dimensões de Tel Aviv. Incontáveis exércitos de anjos estrategistas do reino de Deus se posicionaram ao redor, alguns em movimentos e outros assentados em andares circulares e gradativos.
Estava acontecendo ali uma importantíssima Assembleia Solene Celestial com estratégia de avivamento às nações da terra. Havia um mover impressionante nos céus. Era como se aguardassem com grande expectativa aqueles momentos já estabelecidos pelo grande Eu Sou. Ao mesmo tempo, inundava em meu ser uma alegria extraordinária, vitoriosa, pois tínhamos entendido o querer de Deus. Na última das arquibancadas gradativas daquele ambiente, mais próxima ao céu dos céus, estavam os 24 anciãos, e além, bem além, estava o resplendor do trono de Deus e do Cordeiro. Eu observava cada detalhe e a grandeza dos exércitos de Deus ali, cada qual com suas funções, armas e vestimentas. Foi então que eu ouvi novamente o Espírito Santo falar comigo. Chegou o momento, como noiva do Cordeiro de Deus. Libere a palavra para que se abra o portal central e tudo se romperá. Um novo tempo haverá. Foi tão fantástico que senti e presenciei. Era como que uma película se rompendo naquela dimensão celestial entre os céus e a terra. E o clarão intenso vindo do portal do céu inundou as dimensões terrenas. Então, romperam-se as dimensões do céu e da terra, tornando-se definitivamente uma só ligação. Assim, o portal central do avivamento estava aberto. Foi tremendamente maravilhoso estar vivenciando o sobrenatural de Deus, uma experiência incontestável. O clarão cada vez mais nítido ficava. Então, o Senhor dos Exércitos, com sua roupagem escarlata bordada em fios de ouro, desceu pelo portal aberto, vindo até onde estávamos ajoelhadas durante a ceia das 21 horas. Ele selou nossas mãos com o brasão do seu exuberante cinto. Sentimos fisicamente nossas mãos esquentarem como chamas calorosas. Depois ele retirou seu capacete e colocou sobre nós e novamente colocou na sua cabeça. Calçamos os seus sapatos e recebemos uma unção especial ao lançar sobre nós a sua capa de proteção. Ele selou também com o seu brasão de ajuste a terra e em seguida subiu novamente para as dimensões celestiais. Carruagens de fogo estavam ao redor e também inúmeros anjos guerreiros, além dos anjos leões, cujos olhos são como labaredas de fogo, escalados pelo Senhor a nos proteger durante o retorno para a nossa nação amada, o Brasil. Milhares de anjos guerreiros do exército da cavalaria real do céu estavam ao redor, dentre os exércitos subordinados aos oficiais generais das 120 patentes. E nas arquibancadas celestes estavam também os 70 líderes do avivamento dos exércitos do céu, além de vários arcanjos de Deus. Que deslumbramento! Diversos anjos com bandeiras demarcaram territórios em pontos estratégicos em toda Tel Aviv, e outros foram estrategicamente enviados para os 4 cantos de Israel. Presenciei também que inúmeras tochas de avivamento foram colocadas por anjos em pontos estratégicos. 7 selos célicos nos foram apresentados e tinham ligação com as 7 torres do avivamento que instalamos juntamente com os anjos de Deus ao redor do portal central. Fiquei um tanto assustada quando a película das dimensões celeste e terrena se rompeu, pois o anjo do Senhor colocou-me dentro de um objeto voador futurista e adentramos nas profundezas das trevas. Havia um comando celeste e uma proteção espiritual sobre mim, designada pela sala do trono de Deus. E à medida que me aprofundava naquela missão, eu observava que tanto a vegetação da terra
quanto lagos e oceanos estavam suspensos. Estava para mim fora da lógica humana e terrestre ver como eu estava vendo, pois outras vezes em que meu espírito foi arrebatado, eu vi a terra de cima para baixo e não daquela maneira estranha. Então percebi que naquela dimensão estava uma potestade maligna do vento, e seu semblante era de fúria e confusão. O Espírito Santo de Deus me acalmou carinhosamente, dizendo-me: passou Deus a observar a terra em busca dos que tivessem coragem, por amor ao seu nome, de se arriscar, instalando essas torres e abrindo os portais celestiais. A fé supera a loucura para o homem natural. Muitos foram sondados em seus corações e encontrados em falta. Estou te fortalecendo neste momento. Eu precisava mesmo ser fortalecida, pois estava sob algumas retaliações no Brasil muito forte. E glórias a Deus, obtivemos vitória. Ainda com o anjo do Senhor, aprofundamos mais nas trevas, e algo seria revelado. Notei então que embaixo havia um enorme castelo maléfico, cheio de caras de bode. Estávamos invisíveis no reino do Espírito. Adentramos por um túnel tenebroso e secreto. Havia ali como que televisores e telões computadorizados em alta tecnologia, contendo estrategicamente o mapeamento de toda a Terra para o controle total do Anticristo. Foi horripilante ver e saber que a realidade é muito triste. A humanidade caminha para a destruição e mesmo assim poucos clamam pela volta do Messias. Muitos estão dormindo e acomodados. É tempo de clamar por salvação e avivamento. É tempo de profetizar. É tempo de anunciar o arrebatamento. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Manifeste a sua glória. Reine em nós, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Ao retornarmos para o Brasil, o Senhor nos protegeu carinhosamente e novos comandos Ele nos concedeu. Aleluia! Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Capítulo 46. Encontro com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8, 11. Quanto mais buscamos alcançar o sobrenatural de Deus, mais Ele dispensa do derramar da sua glória visível. Era tarde da noite, estava realizando algumas correções neste livro, quando meu ser foi envolvido por uma paz inexplicável. Continuei a ler, quando novamente senti vibrações do céu. Então parei e atentei-me para o anjo de cabelos encaracolados que tocara meu ombro. E meus olhos espirituais abriram-se ainda mais e percebi que na dimensão espiritual do portão de minha casa estava uma carruagem reluzente com seus 4 cavalos brancos. Vieram com aquele anjo 3 patriarcas da Bíblia: Abraão, Isaque e Jacó, Israel. Digo vieram por estar a visão tão próxima, mas na realidade o meu espírito já estava arrebatado. O anjo disse-me: você orou pedindo a Deus para encontrar com Abraão. Sua solicitação foi atendida. Os 3 patriarcas foram liberados pelo Senhor a te conduzir nesta nova viagem ao reino dos céus. Venha,
Alegrei-me, abracei fortemente os patriarcas. Fiquei vislumbrada com as 12 pedras reluzentes das vestes de Jacó, Israel. Seus rostos glorificados brilhavam intensamente. E Abraão, que atentamente me observava, disse-me: achaste graça diante do Pai com teu pedido, por isso estamos aqui. Trouxe para ti um selo. És bendita. Vinde e contemplai as belezas do reino de Deus. O selo de Abraão, no formato de uma chave feita de ouro, fixado em sua mão direita como um sinal, seria colocado na minha mão, selando-a. Entrei na carruagem com eles e rapidamente, numa velocidade indescritível, como que num piscar de olhos, chegamos à entrada de um imenso portão do céu. Um som festivo podia-se ouvir antes mesmo de adentrarmos o portão. Estava acontecendo uma celebração especial. O selo de Abraão, que recebi em minha mão direita, permitiu-me ingressar naquela festividade celeste. Um grandioso coral de remidos e de anjos nas arquibancadas circulares em degraus daquele anfiteatro celeste entoava louvores ao grande Eu Sou. E no alto e sublime trono, logo após a grande escada, estava o Senhor Rei da Glória. Salmo 24. Com seu esplendor majestoso, serafins estavam com ele. E, junto com os patriarcas, subia aquela escada central. Abraão conduzia-me, segurando a minha mão. Levou-me até a presença do que estava sentado no trono e, colocando-me à sua frente, o brilho refulgente abrangeu-me. Palavras inefáveis saíam de sua voz como raios, adentrando em meu espírito. O poder derramado de sua glória foi tão sublime que ao piso vitrificado fui lançada. Abraão, Isaque e Jacó alegravam-se com aquele operar divino. Percebi que enquanto o Senhor falava comigo, houve silêncio. Os anjos e remidos atentamente ouviam. Ao descer as escadas com Abraão rumo à parte plana daquele anfiteatro do céu, de onde se podia ver as arquibancadas circulares, de baixo para cima, eu notei que o anjo Gabriel ao meu lado também estava, e minha vestimenta espiritual reluzia diferente, num brilho tão forte ao ponto de atrair minha atenção. Surpreendida fiquei quando inúmeras crianças remidas de vestes brancas como a neve correram ao encontro abraçando-nos. Tanto Gabriel quanto Abraão e eu abraçávamos e beijávamos aquelas crianças alegremente. Elas davam-me boas-vindas e todos aplaudiam aquele encontro celestial. Uma alegria sem igual comparação. Diz a palavra do Senhor que quem não fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Percebi o quanto Abraão é querido e honrado no céu. De repente, ouvimos o toque de 2 trombetas. 2 anjos, um de cada lado do trono, tocou. E naquele instante, todos os remidos e anjos se prostraram, lançando-se sobre os seus rostos. O que estava sentado no trono levantou-se e caminhou entre os participantes. Por onde passava e tocava, remidos estremeciam pelo poder da sua presença gloriosa. Era sensacional estar naquela celebração, embora chegasse o tempo determinado pelo Senhor para eu retornar à dimensão terrena. O anjo de cabelos encaracolados que me levara aproximou-se e, segurando minha mão, conduziu-me à saída. Acenei para todos, e mesmo rumo à saída, não resistia em olhar para trás. Os patriarcas parados me olhavam enquanto eu partia, e após passar pelo portão imenso,
estavam à minha espera Moisés e Elias, e num gesto carinhoso de despedida, eles beijaram minha testa, encorajando-me a prosseguir. Entrei na carruagem junto com o anjo que me levara àquela festividade do céu e retornei. Em minha casa, eu chorava emocionada com o que me sucedera. E no dia seguinte eu senti de compartilhar com uma irmã em Cristo este arrebatamento de espírito. Orei ao Senhor pedindo uma palavra que confirmasse. Precisava saber se meu desejo estava segundo a vontade de Deus. Abri a palavra e estava escrito: lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, que hão da vossa herança. 1 Crônicas 16, 15 e 18. Eu creio na consulta à palavra, porque o Senhor nos fala quando clamamos com fé. Então, liguei para a irmã em Cristo que reside em outro estado do Brasil e narrei este episódio. Capítulo 47. A noiva de Jesus está em trabalho de parto. O despertar para o avivamento é como uma criança que está sendo gerada. E para que haja o nascimento é necessário passar pelo processo de dar à luz. Com isso sentimos dores, que é choro, quebrantamento, intercessão, jejum, arrependimento e etc. Meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Assim como as dores de parto, a criança do avivamento nascerá, e a igreja fiel já está em trabalho de parto. E do pé direito, o Brasil, muitos missionários do avivamento sairão às nações. Nota: saiba mais. Leia o livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, no 2º capítulo, página 43. Noiva de Jesus, igreja fiel, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Isaías 42, 10, 11 e 13. Você pode realizar a leitura online dos livros ou ouvi-los em áudio. Basta acessar o site www.noivadejesus.com.br. Para a honra e glória do Senhor, temos ministrado a palavra de Deus e testemunhado por estados do Brasil e também no exterior. E se você deseja nos convidar a estar em sua igreja, entre em contato conosco via site. A paz e que o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém.